Fala galera, beleza? Bora tá começando mais um dia de palpites com vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pilha Chips. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Felipe. Começando os palpites com vocês pro dia 4 de outubro de 2025, sabadão. E sabadão daquele jeito, galera, com muitos jogos, então nem quero enrolar tanto com vocês. Só peço para vocês não esquecerem de dar aquela força pra gente, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando. Também as nossas redes sociais, segue a gente lá. O link tá na descrição, nosso grupo totalmente gratuito, onde a gente vem entradas para vocês todos os dias, bingos, bilhetes, o link tá na descrição, tá bom? Então vamos começando aqui por Borussia Dortmund e RB Leipzig, esse jogo que é 10h30 da manhã. E galera, o que eu gosto para esse jogo aqui, a gente tem um Borussia Dortmund que está numa fase muito boa, tá? Vou estar puxando aqui para vocês rapidinho. Ó, o Borussia dos últimos jogos venceu o Atlético Bilbao pela Champions League, venceu mais fora de casa, venceu o Wolfsburg dentro da sua casa, empatou com a Juventus fora de casa pela Champions League, resultado muito bom também. Venceu o Heidenheim, venceu o Union Berlin, tá? Empatou com o St. Paulo e depois venceu também o time do Essen. E só perdeu para a Juventus, mas foi amistoso. Galera, muito bem o time do Borussia Dortmund para essa temporada, um time diferente, tá? Acredito que dá pra gente confiar. Empate nulo do Borussia Dortmund, eu gosto, até mesmo uma vitória seca. O Leipzig, para quem não sabe, tá sem Xavi Simons, o Openda saiu também, foi para a Juventus. Quem mais? O Chesco, né? Foi para o Manchester United também. Então os principais jogadores aqui do Leipzig saíram, tá com o time mais fraco. Vamos ver a posição aqui do Leipzig, vamos ver como que o Leipzig vem. E ainda é o terceiro colocado. Então a gente não pode tirar aqui e falar que o Leipzig, por essas saídas, tá um time fraco. Não tá, né? Mas para mim o Borussia Dortmund é favorito. Jogo para gols também, jogos entre elas têm sido jogos overs. Deixa eu só dar uma olhada no ataque do Leipzig. Ó, 11 gols em 5 jogos, é um ataque, não, é do Borussia, né? Mas o Leipzig, 7 gols em 5 jogos, não é um ataque tão forte assim, como o do Bayern de Munique, como o do Borussia, mas é um ataque que está fazendo mais gols que jogos e sofrendo mais gols que jogos. Acredito em um jogo para gols? Acredito também, tá? Um jogo para over 1,5, mas o mercado também acredita, né? Então a odd está bem baixa. Jogo para 2,5 pode ser uma boa também, até mesmo a gente vê se ambas marcam, né? Porque querendo ou não, a fase do Leipzig também é boa, tá? Mas galera, fica de olho nesse Borussia, hein? O Borussia tá bem essa temporada, muito bem mesmo. Próximo jogo, a gente vai aqui para Arsenal e o West Ham. Esse jogo 11 horas da manhã, o West Ham que vinha numa fase bem ruim do West Ham, mas trocou de treinador, né? Parece que deu uma melhorada, chegou o Nuno Espírito Santo, né? Que era o treinador que estava no Nottingham Forest, acho que é isso. Acho que ele estava no Nottingham Forest, né? E agora foi pro West Ham. O West Ham precisa sair dessa zona de rebaixamento, mas pega uma pedreira, né? Que é o time do Arsenal, um time muito forte. E o Arsenal vencendo esse jogo, e dependendo do resultado do jogo do Liverpool contra o Chelsea, que é um jogo muito difícil pro Liverpool, ainda mais nessa fase ruim do Liverpool. Perdeu pro Crystal Palace, perdeu pro Galatasaray, tá? Então, galera, a chance do Arsenal é essa, tá? De vencer esse jogo, torcer pro Liverpool, perder pro Chelsea e ultrapassar o time do Liverpool. Então é vencer ou vencer. Para mim, vitória do Arsenal. Mesmo que trocou de treinador o West Ham, pode complicar um pouco a vida do time do Arsenal, mas para mim, vitória do Arsenal é jogo pro Arsenal vencer e vencer bem. Mas eu buscaria gols com o Arsenal na frente do placar, porque o Arsenal na frente do placar, o West Ham, como tá na zona de rebaixamento, vai se abrir, ele vai se expor, ele vai para cima, e aí o Arsenal pode matar esse jogo, ou até mesmo o West Ham fazer um golzinho, por que não? Né? Vamos ver os últimos confrontos entre elas rapidinho, ó. 1x0 West Ham, né? Tá vendo? Tá vendo o West Ham? 5x2 pro time do Arsenal, 6x0 pro time do Arsenal, 2x0 pro West Ham, 3x1 pro time do West Ham. Ó, não é um confronto fácil assim pro Arsenal, tá? Fica de olho nessa vitória também do Arsenal ao vivo, numa hora mais alta. O Arsenal muito bem. O Arsenal no campo de defesa do West Ham e não deixando o West Ham sair no contra-ataque, galera. Buscar essa odd no ao vivo mais alta é uma oportunidade boa, tá? Próximo jogo, galera, a gente tem aqui Manchester United e Sunderland. Esse jogo 11 horas da manhã. Galera, para esse jogo aqui, United você já sabe, eu não busco mercado de resultados, eu sou totalmente contra o time do Manchester United, mesmo que seja super favorito, tá? Eu não busco mercado de resultados, faz tempo que eu venho falando isso aqui no nosso canal, tá? Então não venho buscar o mercado de resultados para esse jogo. O time do Sunderland, que não vem mal também, é o 5º colocado, vem melhor que o United, então tô fora desse mercado de resultados. Essa odd tão baixa para mim pro United, pode vencer de 5x0, 10x0 aqui, que eu não vou buscar nada a favor do United. Para mim, jogo para pelo menos 2 gols, tá? Gosto de 2 gols, eu não duvido que o United possa tomar um golzinho aqui nesse jogo também, tá? Não duvido, é um time muito safado, não dá para se confiar.
tá bom? Próximo jogo, galera, a gente tinha aqui Inter de Milão e Cremonese. Jogo 1 hora da tarde, galera. Ó, vamos puxar a classificação, né? Inter de Milão é a 5ª colocada, Cremonese é a 7ª colocada. A Inter deu uma melhorada muito boa, né? Começou o campeonato bem, 5-0 ali, se eu não me engano, no Torino. Depois teve alguns tropeços e agora parece que tá voltando a vencer o time da Inter de Milão. Então já é a 5ª colocada aqui, quer brigar aqui em cima, quer chegar lá no Milan, que é o líder do campeonato, né? O time do Milan. Mas a Cremonese é um time chato, tá? Deixa eu ver os últimos confrontos entre elas. Ó, 2-1 pro Inter e 3-1 pro Inter. Galera, não tem como, é vitória da Inter de Milão. Mas quem quiser buscar essa vitória no ao vivo, com uma odd mais alta, galera, eu sei que é chato ficar falando toda hora do ao vivo, de uma odd mais alta, mas é o que tem valor. É o que você vai encontrar valor nesse jogo aqui. É no ao vivo, a Inter de Milão bem no jogo, né? Amassando o time da Cremonese, não deixando a Cremonese ter ataques perigosos, contra-ataques perigosos. Aí dá pra buscar uma odd mais alta porque tem muito mais valor, mas para completar o melete dá pra pegar essa vitória da Inter de Milão também. A Inter que vem muito over essa temporada também, então o jogo para 2 gols também pode ser uma boa, mas a odd tá baixa, né? Gosto dessa vitória da Inter, tá? Próximo jogo, temos aqui o Eintracht Frankfurt contra o Bayern de Munique. Galera, o que esse Bayern de Munique tá jogando é sacanagem, tá? O Frankfurt, galera, tem se dado bem contra equipes menores, né? Mas quando pega ali um Atlético de Madrid, tomou 5-1 do Atlético de Madrid, acredito que vai também tomar do Bayern de Munique, mesmo que num confronto direto, ela consegue até sair um pouco bem, né? Ó, o último jogo entre elas nesse cenário foi 3-3 na casa do Frankfurt, foi um 5-1 pro Frankfurt, né? Mas, galera, o Bayern de Munique essa temporada tá muito bem, como eu falei, o Luiz Dias vem falando que se encaixou muito bem nesse time do Bayern de Munique. Pra mim, vitória do Bayern, tá? Vitória do Bayern de Munique, eu gosto, seca, gosto, tá? O Bayern tem uma média de mais de 3 gols por jogo, tá? E o Frankfurt também é um time muito over. Então o jogo tem tudo para ser um jogo muito aberto, um jogo para bastante gols, um jogo para 2,5, tá? Um jogo pra gente ver se ambas marcam também, mesmo que eu acredito que o Bayern de Munique vença, acredito que possa tomar um golzinho também, ainda mais do Frankfurt jogando dentro de casa, tá? Acredito que possa ser um jogo para bastante gols também. Bora aqui pro nosso próximo jogo, galera, jogaço pela Premier League, Chelsea e Liverpool. Como eu falei para vocês, jogo muito importante pro Arsenal também, né? Então o Liverpool aqui também precisa de um resultado bom para esse jogo, mas pega um Chelsea dentro da casa do Chelsea, onde o Chelsea é forte, né? O Chelsea é forte. Nos últimos confrontos entre elas, tá, ó, 3-1 pro Chelsea, nesse mesmo cenário, 2-1 pro Liverpool, 0-0, 4-1 pro time do Liverpool, 1-1, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0 e 2-2, tá? Galera, não é um confronto, se a gente for ver, tão over assim. Mas a necessidade de vitória do Liverpool é grande, porque se o Liverpool empatar esse jogo, pelo tanto de gols que o time do Liverpool tomou, o time do Arsenal vencendo o West Ham, né, por 1, 2, 3-0, ele ultrapassa o time do Liverpool, tá? Então o Liverpool precisa realmente de uma vitória, porque se ele vencer esse jogo, aí não tem como o Arsenal ultrapassar, tá? O Arsenal pode vencer que ele não ultrapassa, mas se empatar ou perder para o time do Chelsea, o Arsenal ultrapassa. Claro que o Arsenal já não vai ser campeão, porque ainda são 6 jogos. Mas galera, ultrapassando aqui o Liverpool é muito importante, né? Claro que o Arsenal tá um time diferente esse ano. Não sei se ele conseguindo ultrapassar o time do Liverpool, ele vai conseguir se manter na liderança. Teve um ano que ele não conseguiu, né? Que ele tentou ser o líder e ficou um tempão líder e depois perdeu o título, se eu não me engano, para o Manchester City. Já o Chelsea, galera, quer chegar aqui no G5, né? Ou até mesmo no G4 para entrar aqui na vaga da Champions, até mesmo brigar por título, né? Um time forte tem time para isso. Para esse jogo, eu não busco nada a favor desse Liverpool, que vem de semana passada, né, no final de semana, perdeu o Crystal Palace, depois perdeu no meio de semana o Galatasaray, então não confio nesse Liverpool dessa temporada, galera, não tá dando para confiar. Para mim, é um jogo que o valor tá no Chelsea, tá? Mas esse Liverpool também pode ser aquele time que a gente vê ele perdendo para Galatasaray, perdendo para Crystal Palace, e vai vencer o Chelsea. E o Chelsea também não é tão confiável assim. Então por isso que mesmo que o confronto seja mais under, eu vou buscar o mercado de gols, tá? Gosto de um over 1,5 para esse jogo aqui, pela necessidade de vitória do Liverpool, mas também o Chelsea vai querer vencer jogando dentro de casa. Gosto desse ambas marcam e é um jogo para mim até para 2,5. Jogo para ser bem aberto por tudo que envolve esse jogo aí, tá? Próximo jogo, galera. A gente tem aqui o time do Real Madrid contra o Villarreal. Esse jogo que é 4 horas da tarde para mim, galera. Ó, Real Madrid é bem favorito, tá? Pelo que o Real vem jogando essa temporada, o Villarreal aí é o 3º colocado, mas pega o Real Madrid dentro da casa do Real Madrid, tá? Onde o Real é muito forte,
Pra mim, eu gosto da vitória real, mas quem conseguir pegar no ao vivo com uma odd um pouco mais alta, ou até mesmo, estou gravando aqui na sexta-feira, no sábado, se você pegar uma odd mais alta, é melhor, tá? Mas o jogo é muito aberto, é um confronto muito aberto, um confronto para bastante gols. Ó, 2x1, 2x0, 4x4, 4x1, 3x2, 3x2, 2x1, tá? Então pra mim, jogo para gols também, tá? Jogo para over 1,5. Jogo também para ambas marcam e jogo também que eu não duvido desse 2,5, tá? Jogo para ser bem aberto, como eu falei. E também aquele negócio, né? Mbappé para cravar, galera. Tá batendo praticamente todos os jogos. O homem tá fazendo gol, tá? Quem quiser buscar também Mbappé para dar pelo menos 2 chutes no gol, porque um não paga mais, porque todo jogo ele chuta. Então, galera, fica de olho nesse Mbappé aí, tá? Tá bem demais. Próximo jogo, a gente tem aqui Campeonato Brasileiro, né? Encerramos a Europa, Campeonato Brasileiro, Bragantino e Grêmio, galera. Ó, jogo pra mim pra gols, primeiramente, jogo 6h30 da noite, o Bragantino aí vem de um empate 1x1 com o time do Mirassol e o Grêmio empate 1x1 com o Santos. Pra mim, jogo pra pelo menos 2 gols. O Bragantino vem de mais de 1,5 nas últimas 6 partidas, ambas marcam sim nas últimas 6. Já o time do Grêmio também, mais de 1,5 nas últimas 4, ambas marcam sim nas últimas 4. Pra mim, over 1,5 primeiramente, gosto bastante desse jogo e também gosto desse ambas marcam, tá? Jogo pra gols, galera, jogo pra gols aqui, tá? Próximo jogo, a gente tem aqui Fluminense e Atlético Mineiro, jogo 6h30 da noite, galera. Pelo que o Flu tá jogando, ele não perde esse jogo, tá? E pelo que o Atlético tá jogando também, né? O Atlético tá mal, o Atlético não tá bem, tá mal o time do Atlético Mineiro. O Fluminense vem bem, né? Vem de uma vitória aí pra cima empatou com o Sport no meio de semana e venceu o Botafogo dentro de casa, tá? Então, o Fluminense, pelo menos dentro do Maracanã, tá jogando bem. O Fluminense tá conseguindo jogar bola, mesmo sem o Renato Gaúcho. Pra mim, dupla chance pro Fluminense. Fluminense é um empate. E pode ser um jogo também para pelo menos 2 gols. Não duvido, tá? Não duvido. Próximo jogo, temos aqui, galera, Internacional e Botafogo. Esse jogo 6h30 da noite. Galera, só confirma a escalação do Botafogo, porque eu tô achando estranha essa odd, porque o Inter não tá jogando nada dentro de casa. Era para ter perdido pro Corinthians, mas o juizão achou um pênalti, né? O juizão lá do VAR achou um pênalti pro Corinthians, pro Internacional, e o Inter conseguiu empatar o jogo. Mas de verdade, para mim o Botafogo não perde esse jogo, tá? Não perde. Eu gosto do dupla chance do Botafogo. Como eu falei, olha a escalação, porque eu tô achando essa odd estranha. Era para tomar uma odd mais baixa pro Botafogo, na minha opinião, pelo que o Inter vem jogando, tá? Deixa eu ver o confronto direto, só para dar uma conferida, porque não é possível. No confronto direto, Botafogo, 4x0 Botafogo, 1x0 Botafogo, 1x0 Botafogo. Tem que olhar a escalação, tá? Pode ser que o Botafogo tenha alguns desfalques, a gente não sabe. Pode ser que vai vir com o time mais mexido, não sei, mas galera, eu não acredito que o Botafogo não venha com o time mexido. Tá fora da Copa do Brasil, tá fora da Libertadores, tá focado no Brasileirão, tá? Pra mim é dupla chance Botafogo. Próximo jogo, galera, a gente tem aqui, pra encerrar os nossos palpites, Corinthians e Mirassol. Jogo 9 horas da noite. Galera, por estar dentro de casa, o Corinthians é favorito, né? Mas eu não sei se vai voltar o Yuri Alberto, se vai voltar o Garro, se vai voltar também o Memphis, tá? Então tem que estar de olho nisso, porque eles não estão jogando. E o Corinthians sem Memphis, sem o Yuri Alberto, sem o Garro, é complicado, hein? É complicado. Para mim, o valor que tá no Mirassol, tá? O Mirassol é um time chato, o time tem se mostrando um time muito chato, que tem dado muito trabalho para essas grandes equipes. Então, buscar aí o handicap asiático mais 2 ou até mesmo mais 1 para o time do Mirassol é uma boa, tá? Eu sempre tô falando isso para vocês, tem batido. No jogo do Galo ele acabou perdeu, mas o handicap asiático mais 1 devolveu a aposta, a gente não perdeu, tá? Então, handicap asiático mais 1 para esse Mirassol, tá jogando bola, tá? Galera, eu gosto de pelo menos 2 gols pelo Mirassol, mas pelo Corinthians, sem o Yuri Alberto, sem o Memphis, que são os grandes artilheiros ali do Corinthians, né, sem o Garro, que tem essa bola, né, que encaixa essa bola ali, lá ele. Mas, galera, é complicado. É complicado buscar o mercado de gols, tá? É complicado buscar o mercado de gols. Mas, vou te falar, o valor pra mim tá no Mirassol. Realmente tá no Mirassol esse valor aqui. Mas eu não duvido o jogo pra pelo menos 2 gols. Mas só buscaria ou combinação na frente do placar, ou até mesmo o Corinthians na frente do placar. Aí sim, saindo um gol rápido, eu buscaria mais gols. Mas fora isso não, tá? O mercado aqui, pra mim, tem um bom cenário menos de 3,5 gols. Eu não gosto do mercado de menos gols, mas é um jogo para menos de 3,5 gols, tá? Então é isso, galera. Encerrando os palpites com vocês para esse sabadão, com muitos jogos, grade muito boa de jogos. Então vamos para cima, que Deus possa abençoar demais, que a gente possa cravar bastante coisa. Vamos que vamos! Yeah.
Yeah.